Teve uma época em que eu odiava estudar. Cada vez que eu abria um livro, meu corpo inteiro pedia para fazer qualquer outra coisa. Hoje é diferente, né? Hoje eu sinto vontade de estudar, quase como se fosse um vício. E não, isso não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com um mecanismo no cérebro que quase ninguém te ensina e que eu vou te mostrar agora, do início ao fim, tá? Eu sou o Scofield e esse é o Dromos, o canal onde a gente entende a mente para viver melhor, né? E se você já se sentiu incapaz de manter o foco, se você já se culpou achando que é preguiçoso ou que simplesmente não nasceu, cara, para estudar, esse vídeo foi feito para você, tá? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar aqui mudou completamente a forma como eu me relaciono com aprender, tá? Durante muito tempo, eu acreditei que estudar bem era uma questão de resistência. Quanto mais tempo eu ficasse sentado, quanto mais página eu conseguisse virar, mais eu estaria evoluindo. Só que na prática eu terminava exausto, sem lembrar quase nada do que eu tinha lido. Foi aí que eu esbarrei em uma pesquisa que mudou minha cabeça. Uma pesquisadora de Harvard passou anos investigando o que realmente faz um ser humano continuar engajado numa tarefa difícil. E a resposta não foi disciplina, não foi motivação e nem foi talento. Foi a percepção do progresso. O cérebro não se apaixona pela meta final, ele se apaixona pelo movimento. Cada pequena evidência de avanço libera uma sensação de recompensa que te puxa para frente. E é exatamente esse mecanismo que eu comecei a explorar a meu favor, até ele se transformar, sem exagero nenhum, tá? Num vício saudável. O primeiro erro que eu precisei abandonar foi achar que reler era estudar. Passar o olho de novo no mesmo parágrafo, marcar trechos com canetas coloridas, copiar resumos prontos. Tudo isso parece produtivo, mas é repetição vazia. Você não cria conexão nova nenhuma, só revisa algo que já existia. E o cérebro percebe essa diferença. Quando não existe esforço real de recuperação, ele simplesmente arquiva aquilo como pouco relevante. Foi só quando eu entendi isso que percebi por que eu esquecia tudo 2 semanas depois de qualquer prova. Mas a virada de chave começou quando eu troquei esse hábito por blocos curtos e intensos. Aquilo que a ciência chama de prática deliberada. Eu não precisava de 3 seguidas de concentração impecável. Eu precisava de poucos minutos onde toda a atenção estivesse voltada para um único ponto. Às vezes eu começava com 5 minutos, quase ridículo de tão curto, mas funcionava. E existe um motivo para o início ser tão difícil. Chama-se resistência de início. E ela costuma durar menos de 10 minutos. Uma vez que eu entendi que aquele desconforto tinha prazo de validade, ficou mais fácil atravessar. Depois desses 10 minutos, o esforço mudou de qualidade. O foco passa a se sustentar quase sozinho. E o tempo ele começa a correr mais rápido do que eu imaginava. Só que a parte que realmente virou o jogo para mim foi entender o valor do descanso certo. Não qualquer descanso. Ficar rolando uma tela cheia de vídeos curtos não desliga o cérebro. Só troca um estímulo cansativo por outro. O que realmente recupera a capacidade de foco é uma pausa passiva, algo simples, quase automático, que não existe esforço nenhum de raciocínio. Caminhar sem destino, organizar um ambiente, deixar a mente vagar sem culpa. Nesses momentos, ativa-se o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão. E é justamente nesse estado de aparente ociosidade que o cérebro consolida o que foi aprendido, cria ligações entre ideias distantes e processa tudo que foi absorvido durante o período de foco. Quando eu comecei a descansar assim, de propósito, percebi que voltava para o estudo com uma clareza que antes eu nunca tinha sentido. Descansar direito não é perda de tempo, é parte do próprio processo de aprender, sabe? Tem outro princípio que eu descobri por acaso, tá? E que hoje eu uso o tempo todo, o efeito de Bizarria, né?
Quanto mais estranha, mais inusitada, mais fora do comum for uma associação, mais fácil o cérebro guarda ela depois. Isso não é força de vontade, é biologia. Nosso cérebro evoluiu para prestar atenção no que quebra o padrão, porque historicamente aquilo que era diferente podia representar perigo ou oportunidade. Então, quando eu ligo um conceito novo a uma imagem absurda, exagerada, quase engraçada, eu não estou brincando à toa. Eu estou usando um mecanismo antigo do próprio cérebro ao meu favor. Quanto mais eu relaciono uma ideia nova com algo que eu já conheço, mais fácil fica lembrar depois. Porque a memória não é uma gaveta isolada, não. É uma teia, cara, de conexões. Tem um inimigo silencioso, no entanto, que sabota até quem estuda com disciplina e chama-se de ilusão de influência. Você lê um conceito, entende enquanto lê, sente aquele conforto de achar que domina o assunto e segue em frente. Só que na hora de explicar para outra pessoa ou de responder, cara, uma pergunta sem consultar nada, o vazio ele aparece. Isso acontece porque durante a leitura, o cérebro reconhece padrões familiares e confunde reconhecimento com domínio real. Ele economiza energia simulando uma compreensão que ainda não existe, cara, de fato. A forma mais eficaz que eu encontrei para furar essa ilusão foi simples. Tentar explicar o que eu tinha lido com minhas próprias palavras. Como se eu estivesse ensinando para uma criança. Quando eu percebi que só estava repetindo frases decoradas, ali estava o sinal de que o entendimento ainda não tinha chegado. E não tem problema nenhum nisso. Esse tropeço é justamente o caminho. O que impede o avanço quase nunca é a complexidade do próprio assunto. É o medo de admitir que ainda não entendemos o básico. O simples costuma exigir mais coragem do que o complicado. Tem ainda um último elemento, tá? Talvez o mais silencioso, cara, de todos, que eu só percebi depois de muito tempo aplicando as outras técnicas. Não é sobre método, é sobre estado interno. Dava para eu dominar cada uma dessas estratégias e mesmo assim travar na hora que realmente, cara, importava. Seja numa prova, numa apresentação, numa entrevista. Isso acontece porque, sob pressão, uma parte específica do cérebro relacionada ao raciocínio lógico perde espaço para uma resposta mais antiga, a de luta ou fuga. O corpo entende que existe um perigo e prioriza a sobrevivência. E é por isso que as mãos suam, o coração acelera e a mente parece esvaziar, bem na hora que mais precisamos dela cheia. E eu aprendi que não adianta tentar eliminar, cara, esse nervosismo, porque ele é biológico e vai continuar aparecendo. O que funciona, cara, é treinar a calma como quem treina uma habilidade e não esperar que ela apareça sozinha. Respira fundo antes de começar. Espera alguns segundos antes de responder. Tudo isso desenvolve um controle por corpo, mesmo quando a mente ainda está em alerta. Foi juntando essas peças, uma de cada vez, que eu deixei de encarar o estudo como um sacrifício, sabe? E passei a sentir aquilo como uma recompensa. Cada pequeno progresso virou um estímulo. Cada bloco curto de foco virou uma vitória. Cada pausa bem usada virou um combustível, sabe? Pro próximo ciclo. E foi assim, sem perceber, que meu cérebro começou a associar estudo com uma sensação boa. Quase como um vício. Só que um vício que constrói ao invés de destruir. E talvez essa seja a reflexão mais importante que fica depois de tudo isso. Aprender não é uma questão de força de vontade ou de quantas horas você consegue ficar acordado, cara, com um livro na mão. É uma questão de entender como a sua própria mente funciona e trabalhar a favor dela e não contra ela. Eu carreguei durante anos a convicção de que eu simplesmente não tinha talento nenhum para estudar, quando na verdade o problema nunca foi minha capacidade,
foi o método, cara, que eu usava. Existe uma diferença enorme entre conseguir aprender e não conhecer ainda a própria forma de aprender. Porque a primeira ideia te aprisiona numa identidade fixa e a segunda te devolve o controle sobre o processo, tá? E se esse vídeo fez sentido pra você, cara, se você se reconheceu em algum momento dessa fala, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual desses pontos mais te tocou. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, tá? Aqui no Dromos a gente continua essa conversa toda semana, sempre buscando entender um pouco mais sobre a mente, o comportamento e o caminho para uma vida mais consciente, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!